Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco melhor sobre a minha experiência com fundos imobiliários, o aprendizado que eu tive com fundos imobiliários, se valeu a pena, se eu vou continuar investindo, se não. Enfim, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente trazendo ali a minha experiência, né? Como investidor, como uma pessoa que veio de família normal e está em busca da sua liberdade financeira, da sua independência financeira. Então, se você também tem interesse nesse tipo de conteúdo e está em busca da sua liberdade, da sua independência financeira, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois eu vou trazer bastante conteúdo aí, trazendo mesmo de fato a minha realidade aí pra vocês. Fechado? Chega de enrolação e bora lá pro conteúdo. Então, como eu falei, quero trazer um pouco mais sobre a minha experiência aqui com fundos imobiliários, tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui, né, se a gente for reparar, hoje eu tenho R$14.123 em fundo imobiliário, beleza? Então esse é o valor que eu tenho hoje aportado. Esses são os fundos, vou falar um pouco melhor sobre eles, mas vou trazer bastante conteúdo e também quero trazer para você aqui o seguinte. O meu objetivo aqui com o canal, tá? Sempre que eu trago, né, qualquer conteúdo, eu sempre busco de trazer, ao invés de trazer só o ativo, ali, investe em fundo imobiliário, que vai me gerar uma renda e tal, legal. Eu sempre gosto de mostrar a minha visão por trás, qual é o racional por trás daquilo. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença e o que difere um investidor de outro, tá? Por quê? Se você entende, né, o racional por trás, você acaba tendo muito mais consciência e autonomia para criar a sua estratégia, para você fazer o seu tipo de investimento, beleza? Então isso é até um conselho que eu te dou. Antes de investir em qualquer coisa, entenda o racional por trás daquele investimento para você ver se de fato faz sentido para você. Principalmente investidor iniciante, isso é muito comum, você só investir porque tá todo mundo falando, porque tá na moda, porque tá no hype, enfim. Eu sempre gosto de trazer aqui o racional por trás, o porquê ele faz parte dentro da minha estratégia, para você ver se faz sentido para você ter um norte também, assim como eu. Fechado? Vamos lá. Eu trouxe minha colinha aqui pra gente seguir, tá? O primeiro ponto, né, é que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é 100% educacional e eu te mostrar mesmo um pouco melhor o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, enfim, a lógica ali por trás dos meus investimentos, tá? E eu separei alguns tópicos aqui de aprendizado, como eu falei. Então, aqui já tem um conteúdo de verdade com muito valor que eu trago do fundo do meu coração, que de fato eu queria muito ter escutado quando eu estava começando a investir, onde eu já perdi dinheiro, inclusive tem até vídeo aqui no canal que eu já perdi com fundo imobiliário, já perdi mais de R$3.000. Então, enfim, porque se eu soubesse disso que eu vou te falar aqui agora, tenho certeza que eu não cometeria esses erros. Então, pega a tua caneta, pega o teu papel, que eu vou trazer esse conteúdo aqui pra você com bastante valor agregado, beleza? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui essa aqui é a minha carteira, como vocês estão vendo, tá? O primeiro ponto, cara, importante, que eu demorei um pouco para virar essa chave e quero trazer para você principalmente nessa fase inicial, que a gente está na fase de acúmulo, de crescimento de carteira, de crescimento de patrimônio, a parte mais importante que você tem que focar agora é no acúmulo de renda, tá? Então, se você reparar aqui na minha carteira, você vê uma escadinha crescente. Então, ou seja, tá? A gente vê que o investimento, minha carteira, ela vem crescendo, meu patrimônio ele vem crescendo mês após mês, tá? Ou seja, porque eu foco em cada vez mais aportar. Isso é a parte mais importante, principalmente no início, tá? É isso aqui que vai ser a mola para você chegar mais longe. Então, ou seja, quanto mais capital, né? Vamos pensar numa lógica de crescimento. Quanto mais eu consigo colocar dinheiro aqui, pensa nisso aqui como uma mola, né? Mais impulsão meu capital tem para no futuro ele crescer e me trazer mais renda, tá? Então é muito importante você focar, e muitas das vezes é desanimador, que você está no começo, às vezes você vê, pô, não tá andando, enfim. Mas aqui, essa fase inicial, ela é fundamental para que você consiga crescer, né? E ter ali, atingir seus objetivos. Porque muitas das vezes no início a gente está focado no investimento que vai dobrar mais rápido, no investimento que vai me gerar um resultado melhor. Sim, isso é importante você ter consciência do que está fazendo, mas no final das contas, o que faz total diferença é você ter uma boa gestão de finanças ali, do seu dia a dia, de quanto que entra, de quanto que sai, e um ponto, como eu falei com vocês, que é o que eu foco aqui hoje, né, é justamente eu foco bastante em criar fonte de renda para eu conseguir ter mais poder de compra e de aporte. Então eu consigo aportar mais, comprar mais, esse é o meu foco, e eu aconselho que também você foque nisso, ao invés de ficar focando em aprender todos os ativos de investimento, porque isso no final das contas vai ser só detalhes para você administrar o seu dinheiro. E muito importante, não estou falando que você não deva saber o que você está fazendo, claro que não, mas eu estou falando que coloque energia em ter mais grana, em ter mais renda, né, vender seu tempo ali, empreender, enfim, captar mais dinheiro, porque isso vai fazer muito mais diferença do que saber qual classe de ativo, principalmente agora no início. Vai devagar que com o tempo tu vai aprender tudo que for necessário, beleza? Um segundo ponto é qual o papel do fundo imobiliário na tua carteira, tá? Isso é muito importante vocês terem essa consciência, porque eu também demorei para entender isso, para você conseguir criar ali uma estratégia que de fato faça sentido para você. Porque principalmente quando tá na moda, né, alguma classe de ativo, muitas das vezes a galera, a gente vai sendo influenciado, tô comprando isso aqui porque eu tô pensando na minha aposentadoria. Beleza, isso é muito vago. Só que até tu chegar na tua aposentadoria, a gente tem um espaço a seguir, tem alguns anos a chegar, a não ser que você tenha ganhado alguma herança, enfim, alguma coisa, né? Mas acredito que seja a grande maioria não, vai construir isso dia após dia, mês após mês. Então é muito importante que você entenda o papel de cada classe de ativo dentro da tua carteira, porque assim você tem uma estratégia e ao longo dos anos você vai conseguir administrando e alimentando aquilo ali de forma totalmente consciente, tá? Isso pode ter certeza que, eu sei o que é um fundo imobiliário, você saber o que é um fundo imobiliário, isso não te faz mais rico nem mais pobre, é uma série de fatores que vai fazer com que você consiga chegar lá no seu objetivo, né? Que você consiga chegar aonde você deseja com as suas finanças, beleza? Um outro ponto que eu demorei também para aprender, principalmente no início, quando a gente é inseguro, cara, ter uma carteira de acordo com a sua estratégia. Cada pessoa tem uma estratégia, encontre a sua.
Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você vai olhar um influencer X e ele tem a carteira dele 100% em fundo imobiliário. O outro tem 50% em fundo imobiliário, 50% em ação. O outro tem 80% em renda fixa e 20% em fundo imobiliário. E às vezes você vai parar para analisar e falar, para onde que eu vou? O que que eu faço? E aí, o que eu quero trazer para você é, o que fez aquela pessoa tomar a decisão de ter a carteira dela dividida dessa forma, não foi basicamente ela confiar mais numa classe de ativo ou confiar menos no outro, tá? Basicamente, são vários fatores que te levam a ter uma classe de ativo na tua carteira ou não. Um exemplo, né, eu até recomendo que você leia o livro Psicologia Financeira, que fala muito sobre isso, porque cada pessoa vai ter uma visão sobre o dinheiro de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua infância, como foi sua infância, como foi sua educação, tudo isso vai moldando a sua visão sobre o dinheiro e às vezes, para mim, o investimento que faz muito sentido, para você não vai fazer sentido nenhum e tá tudo bem. E às vezes a gente, quando é iniciante, às vezes tu investe na classe de ativo que para tu faz muito sentido. E aí tu vê algum influencer falando, nossa, isso aqui não faz sentido, isso não vale a pena, tá doido, e aí você fala, pô, acho que eu vou vender e tudo mais. Mas você tem que entender que a visão dele é de acordo com a realidade, com a experiência dele. Então, na classe, no mundo dos investimentos, por isso que é importante você ter consciência e não sair agindo por impulso, é muito importante você entender qual a carteira, qual aquele ativo, né? No caso a gente está falando de fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele faz parte da minha carteira, por quê? Isso é mais importante. Por que ele está ali? Qual é a porcentagem de fundo imobiliário que eu quero ter na minha carteira? Hoje, como eu falei com vocês, aqui na minha carteira a gente tem, né? Aqui fundo imobiliário eu tenho 38%, né? Em fundos imobiliários. Mas por que eu tenho 38%? Porque de acordo com a minha estratégia, isso aqui faz sentido e vai até diminuir um pouco mais. Eu vou te explicar o porquê da minha estratégia com fundos imobiliários. Eu sempre gosto de contextualizar, de trazer uma introdução, porque para mim isso é mais importante do que simplesmente tu ver meu dinheiro aqui, quanto que eu tenho investido, quanto que eu não tenho. Acho que isso que de fato vai agregar para você, porque isso faz muita diferença, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu esses princípios, podemos dizer, mais básicos aqui, né, da minha visão sobre aonde que eu foco em aportar, qual é o papel do fundo imobiliário na minha carteira. Eu vou te explicar um pouco mais, mas é importante que você encontre qual é o papel do fundo imobiliário na sua carteira e ter uma carteira de acordo com a sua estratégia, que é basicamente entender o que faz sentido para você e a partir disso, para que você continue a aportar, enfim, e seguir isso aí por um longo tempo. Agora, a minha estratégia ali com fundos imobiliários, eu quero te trazer aqui meu maior aprendizado que eu tive com o fundo imobiliário e eu vi mudando isso com o passar do tempo. Então, como eu falei, não sei se eu já falei, mas eu invisto em fundo imobiliários, né? Eu comecei a investir em fundo imobiliários ali final de 2021, início de 2022, tá? Beleza. E durante esse tempo eu tinha uma visão e eu fui mudando essa visão. Já comprei um ativo que eu perdi 3 mil reais com fundo imobiliário, que é o TOR de 11. Então, se você for novo nesse mundo dos fundos imobiliários, você vai ver que é um péssimo ativo. Mas na época que eu comprei, ele estava ali no preço teto, base 10 e tudo mais. Enfim, foi uma péssima escolha que eu tive, mas eu tive grandes aprendizados com isso também. E saiba que também é normal, tá? É normal você cometer alguns erros. É muito fácil a galera vir aqui só colocar, ó, quanto que rentabilizou minha carteira, quanto que eu ganhei. Só que ao longo dos anos, com o passar do tempo, é normal que você cometa erros. Não existe uma carteira excelente de cara, né? Você vai criando maturidade, como tudo na vida. No mundo dos investimentos não é diferente. Ninguém nasce 100% pronto. Você vai construindo aquilo ali com o passar do tempo e eu cometi um erro, né? Que foi comprando TOR de 11, porque eu não tinha toda essa consciência que eu tô te trazendo aqui para que você não cometa esse tipo de erro, beleza? Então, o meu maior aprendizado que eu tive, cara, com a minha carteira de fundo imobiliário foram duas coisas, tá? Eu falei aqui ansiedade e vaidade. Vamos lá, vamos entender, contextualizar isso aí, por quê? Quando eu comecei a investir no fundos imobiliários, né, a ideia do fundo era incrível, que você tem uma renda ali todos os meses, você tem uma grana caindo na tua conta, isso é muito legal. Porém, isso me gerou uma ansiedade, eu vi, né, que isso estava me gerando uma ansiedade e uma certa vaidade. Como assim vaidade, Luan? Porque eu queria aquele dinheiro caindo na minha conta, queria ter essa palavra, né, ela é sexy, renda passiva, tô ganhando dinheiro dormindo. Isso é muito legal e eu gosto disso, tá? Não vou ser hipócrita, é óbvio que eu gosto e por isso que eu invisto em fundos imobiliários. Mas tem um porém. Qual é o papel da minha carteira agora? O papel da minha carteira agora é o quê? Acúmulo de patrimônios. Então, ou seja, eu tô focando em crescimento. O meu foco, ele é crescimento. Dentro desse meio termo, a gente pode ter várias classes de ativos. E aí é que também tem um grande aprendizado que eu quero compartilhar com você. Não seja radical, tá? Como assim não seja radical? Porque eu vejo que ou eu invisto em fundos imobiliários, ou eu invisto nisso, ou eu invisto em ETF, ou eu invisto naquilo. Não, de acordo com a tua estratégia, porque tu não pode ter um pouco disso, uma fatia maior daquilo outro, porque para tu faz sentido, uma fatia menor daquele outro, porque para você faz sentido. Então, entenda ali. Por isso que é importante você ter essa consciência para você conseguir ponderar e ver o que mais faz sentido para você ou não. Então, ou seja, eu já tive um momento na minha carteira, tá? Onde 50% da minha carteira era fundo imobiliário, tá? Hoje tá em 38% e eu vou diminuir isso, tá? E por que eu vou diminuir isso, tá? Por que eu quero diminuir isso? Porque eu percebi que a minha ansiedade, né, de ter o dinheiro caindo ali na minha conta todo mês, e aquela vaidade de ver o dinheiro caindo ali, os rendimentos caindo, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre os meus proventos também e tal, isso estava acabando, poderia atrapalhar a minha carteira, principalmente nessa fase inicial. Então, o que eu tô buscando fazer agora? Eu tô buscando ativos, tá? Falando sobre minha estratégia, eu tô buscando ativos onde eu, talvez no curto prazo, daqui a um mês, daqui a um ano, eu talvez não veja esse grande retorno, essa grande evolução, mas com o passar do tempo, o prêmio que eu recebo pode ser que seja muito maior do que o fundo imobiliário pode me dar.
Luan, mas aí tu tá falando que fundo imobiliário não é bom, mas tu tem ali 14 mil reais em fundo imobiliário. Calma, exatamente o que eu falei anteriormente. Não tô falando que não é bom, nem que é bom, nem que é ruim. O que eu tô dizendo é a minha experiência. Então hoje, o que eu tô fazendo, tá? Eu vou continuar investindo em fundos imobiliários e eu tô te trazendo a minha carteira. De acordo com o balanço que eu fiz, o meu olhar sobre a minha estratégia, sobre os meus investimentos, o que eu tô fazendo hoje? Tô diminuindo um pouco a minha carteira de fundo imobiliário. Então, mas o que eu tô fazendo? Tô vendendo? Não, não tô vendendo. Eu tô, ao invés de eu aportar em fundo, eu tô aportando em outras classes de ativo que têm o poder de me trazer um maior retorno ao longo do tempo. Tendo em vista que agora o meu objetivo é o quê? É crescimento. E no futuro, o meu objetivo vai ser o quê? Renda. E aí, automaticamente, o que vai acontecer no futuro? No futuro, o que vai acontecer? A maior parte do meu investimento, ele vai estar em ativos que me trazem renda e talvez uma parte menor em ativos de crescimento, porque eu já estou na fase de usufruir. Hoje, eu estou fazendo o quê? Uma troca. Então, ou seja, ao invés de eu ter mais ativos que me trazem renda, né, que no caso os fundos imobiliários é um exemplo desse, eu estou focando em ativos que podem me dar um retorno, um crescimento maior ao longo do tempo do que os fundos imobiliários. Mas eu não estou dizendo que fundo imobiliário não tem crescimento, não estou dizendo que fundo imobiliário não tem possibilidade, não tem potencial de crescimento. Mas a lógica, isso também é muito importante, você como investidor ou investidora, ter essa consciência, que é o quê? O fundo imobiliário em si, no modo geral, eu vejo que a galera tem uma visão muito errada quanto isso. A lógica, se a gente pegar, tirar os proventos do fundo imobiliário, tá? Você viu o que acontece com os fundos imobiliários na sua grande maioria, né? Ele sobe um pouco, depois ele volta para cá, sobe um pouco, depois ele volta, e assim sucessivamente. Então você não vê, e é claro, perdão pessoal, é claro que não existe, né, uma regra, não existe uma regra absoluta, é isso ou é aquilo, é 100% aquilo, não existe isso, né? Mas no modo geral, se você está buscando crescimento, o aconselhável é que você invista em outras classes de ativo. Ah, Luan, eu quero buscar renda, mas nada te impede, né? Um exemplo aqui, ó, em fundos imobiliários, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui excelente rentabilidade. Por exemplo, a XPLG tem uma valorização desde quando eu comecei a investir, 10,77%, XPML11, 22,36%, uma baita valorização. Então o fundo imobiliário também tem esse poder, mas agora, de acordo com a minha estratégia, eu estou buscando essas outras classes de ativo, beleza? Então assim, falando sobre a estratégia em si, e aí, pô, o que está dizendo sobre ansiedade? O que quer dizer com ansiedade e vaidade, Luan? Por quê? Você ter proventos caindo ali todo mês na tua conta, isso foi me gerando, né, pelo menos eu, assim, a questão da vaidade ali, até mesmo da mentalidade como investidor, o dinheiro estava caindo ali, eu estava tranquilo, pô, tem uma zona de conforto aqui, o dinheiro está caindo todo mês, mas o meu objetivo agora não é receber essa renda, né, meu objetivo é, eu posso ter uma parte que me gera essa renda, não tem problema nenhum, até mesmo para eu conseguir diversificar, vou falar sobre diversificação já já, mas o meu objetivo agora é conseguir uma valorização maior. Então eu comecei a abrir mão, né, daquele curto prazo que a ansiedade me gera, do dinheiro caindo ali na minha conta todo mês, né, para conseguir investir em ativos que para mim fazem sentido, que tem uma valorização maior. Beleza? Tá fazendo sentido para você? Bora lá, vamos continuar aqui. E qual é o papel, né, do fundo imobiliário na minha carteira, tá? Então hoje eu tenho dois papéis aqui que o fundo imobiliário ele supre dentro da minha carteira. O primeiro deles é renda. Então, como eu falei com vocês, não que eu não queira ter renda, mas no momento eu estou focando um pouco mais em ativos com maior rentabilização, maior poder de crescimento. E o segundo ponto é diversificação. E aí tem um ponto muito interessante. Eu, Luan, falando do pessoal, tá? Eu acho muito maneiro o modelo de negócio dos fundos imobiliários. Porque eu gosto dessa área de imóveis, tá? Eu gosto, é algo que eu gosto de fazer, né? Apesar de não ter nenhum imóvel fixo e tal, pelo menos ainda, mas eu gosto dessa área, tipo, não, aqui ó, eu estou investindo num imóvel que tem lá na Faria Lima, que tem várias empresas, tem vários inquilinos e tal, pra mim isso faz muito sentido, isso também é muito legal, um grande aprendizado, tá, que eu tive e vou tendo, né, tenho cada vez que descubro uma nova classe de ativo que eu adiciono na minha carteira. Investimento também tem muito a ver com a tua personalidade. Como assim, Luan? Por exemplo, eu não invisto em fiagros, tá? Hoje, pra mim, eu nunca parei pra estudar eu sou paciente, gente. Como eu já perdi dinheiro, já senti na pele ali aquela dor, então eu não saio acrescentando um monte de ativo na carteira, eu vou fazendo de forma consciente, entendendo, enfim. Então hoje eu não invisto em fiagro, tá? Mas porque pra mim nesse momento não faz sentido investir em fiagro, mas faz sentido investir num feed shop, por exemplo, porque eu entendo esse modelo de negócio, eu acho que faz sentido e tal. Mas talvez, se a gente pega uma pessoa que mora na roça, que tem esse contato ali com essa parte do agronegócio e para essa pessoa faz sentido, para ela faz muito mais sentido investir num fiagro do que investir num feed shop. Então, ou seja, isso está muito ligado à personalidade, à visão da pessoa. Por isso que é importante você ter uma estratégia de acordo com a sua realidade, com o seu momento, porque isso faz muita diferença na sua classe de ativo. Por quê? Quando tu tem ali R$1.000, R$2.000 que seja, beleza, é tranquilo tu investir numa classe de ativo meio no obagu. Mas aí daqui a pouco, quando tiver 20 mil, 200 mil, 300 mil, você vai ficar sem dormir? Como é que vai ser? Então por isso que é importante você criar ali, né, a sua identidade também no mundo dos investimentos, beleza? Então assim, falando sobre o papel dos fundos imobiliários hoje na minha carteira, é basicamente renda, né, e diversificação, mas agora eu tô fazendo essa transição. Eu já tive 50, quase 51% de fundos imobiliários na minha carteira e hoje tá em 38% e eu quero diminuir para 30% porque eu tô focando nessas outras classes de ativo, beleza? E aqui eu quero trazer para vocês um pouco mais, pra gente finalizar, sobre os proventos, tá? Então assim, hoje, né, com aqueles R$14.000 lá que eu tenho hoje investido, esse mês já deve
cair um pouco mais, devo ter um pouco mais do que o mês de abril, porque eu investi um pouquinho ali no BTLG11, tá? Mas eu tô vindo nessa média, né? Se a gente reparar aqui, eu não vou contabilizar o ano de 2024, tá? Só 2025, até agora eu tenho aí R$544, tá? Só de 2025. Então, a lógica, tá? E é o que eu faço também, o dinheiro que cai dos fundos imobiliários, eu reinvisto ali em fundos imobiliários, então não boto em outras classes, tá? Então eu vou reinvestindo. Então a lógica é que até dezembro, né? Se a gente, vou abrir aqui a calculadora pra gente fazer uma continha aqui rápida, né? Então a gente vamos botar uma média de R$120, 120 vezes, a gente tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, então em 7 meses, vezes 7, então 840 mais os 544 que eu já recebi. Então a média esse ano, acredito que eu devo receber mais ou menos R$1.384 aí em fundos imobiliários, tá? Fora também a possibilidade, como eu mostrei para vocês aqui, né, que é a possibilidade da rentabilidade. Então hoje assim, eu já tive uma boa valorização porque eu investi justamente no período que estava na crise geral total, ninguém queria, estava lá embaixo, o preço estava bem queda e foi ótimo ter comprado ali os fundos imobiliários. E também um ponto também interessante, a gente passou por uma crise agora há pouco tempo, esse vídeo está sendo gravado em maio, mas a gente passou por uma crise, sei lá, fevereiro, janeiro, enfim, o ano de 2025 foi bem desafiador para os fundos imobiliários, tivemos grandes quedas e tal, e agora a gente vê uma grande valorização também. Então isso vai te deixando mais cascudo, né, quando você passa por esse cenário. Mas, enfim, bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que agora você me ajude. Eu tô com a minha meta de bater os meus primeiros 100 inscritos, eu tô quase batendo, então se inscreva no canal, deixa o seu like, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!